Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da exposição prolongada às telas no desenvolvimento infantil. A exposição prolongada a telas pode afetar negativamente o desenvolvimento das crianças, segundo a OMS. Então, hoje, para falarmos sobre esse assunto, você que é pai, mãe, cuidador de criança, fique atento aí a esse nosso bate-papo que vai ser bem relevante para você. A nossa convidada de hoje é a doutora Larissa Bessa, pediatra. Seja bem-vinda, doutora, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e espero que seja uma conversa muito enriquecedora. Com certeza vai ser. Doutora, por que é importante que os pais e cuidadores estejam atentos aí ao tempo do uso das telas pelas crianças? Então, vamos partir da premissa que tudo que é exagerado faz mal, né? Até mesmo aquilo que traz benefícios. Se feito de forma exagerada, sem moderação, vai ter consequências, né, ruins, vai trazer os malefícios. Em se tratando do uso da tela, quando extrapolado o uso, quando acontece, né, o uso de forma exagerado, nós temos aí as consequências principalmente neurológicas e emocionais, né, se tratando das doenças psiquiátricas e psicológicas. Então nós, profissionais, cuidadores e pais responsáveis pela saúde integral dessa criança, precisamos estar atentos a esse desenvolvimento neurológico que pode sim ser prejudicado pelo excesso do uso de telas. E como você acredita que a exposição prolongada às telas ela pode afetar a qualidade do sono infantil? Certo. Como não só o desenvolvimento neurológico, a construção ali de canais, de caminhos, as famosas sinapses neurológicas são prejudicadas pelo excesso da tela, o sono também pode ser e é prejudicado, principalmente pelo uso da luz, né? A famosa luz azul, né? Que é emitida ali através do dispositivo, que fique claro, não somente o celular, mas também computadores, telas, né? No geral, como televisão, notebooks, né? Emitem essa luz que vai interferir na produção hormonal. Então veja só quanta riqueza nós temos aí de impactos que o uso excessivo de telas pode nos trazer. Desenvolvimento neurológico, consequências psicológicas e produção hormonal. A luz intensa, principalmente ali antes do período do sono, vai interromper a produção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Inclusive até os nossos óculos, né? Hoje ele já vem com um tratamento, né, contra a luz azul, né? De telas, televisão, celular, que ninguém tira mais a cara do celular. E quais as atividades você sugeria aí para substituir o tempo de tela e promover aí um desenvolvimento saudável das crianças? Perfeito. Esse é um ponto muito importante. Não é que as telas tragam só prejuízos. Elas estão aí, a gente não tem como mais negar, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Então, nós temos que aprender a extrair desse artifício os melhores benefícios, né? E, claro, ponderar. Então, teremos aqueles momentos que nós usaremos as telas com as nossas crianças? A gente vai usar esse artifício. Ele é algo real no mundo de hoje. Mas nós temos que, ao passo que usa a tela, ter também alternativas para não causar o excesso. Brincadeiras ao ar livre, práticas de esportes, voltar aí aos antigos jogos de tabuleiro, né? Quem nunca passou ali à tarde, né, com os amigos, com os primos familiares, jogando jogos de tabuleiro, dama, xadrez, o famoso banco imobiliário, né? Então, assim, esses jogos era algo que fazia parte do nosso dia a dia, né? O Uno, nossa, na minha infância, a gente passava horas a fio ali brincando com esse tipo de jogos, né? Não tinha o acesso fácil à tela. Verdade. Eu lembro-me ainda que no meu tempo, na minha infância, né?
não tanto assim, mas assim, a gente brincava muito, não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador. Então a gente brincava na rua, todo mundo junto, de esconde-esconde, pega-pega, aquela brincadeira saudável, onde todo mundo se conhecia, interagia mais, Sim. praticava mais atividades físicas, porque corria muito. Então era muito bom nesse tempo. Hoje em dia, poucas pessoas estão resgatando isso. Essa forma do brincar, né? Do brincar livre. E olha só a importância. São nessas brincadeiras que a criança vai desenvolvendo ali a sua capacidade de desafios, né? A sua capacidade de liderança, a sua capacidade de mediar situações de conflito, digamos que tá brincando com um amiguinho e quer um trocar o brinquedo com o outro, então eles têm que conversar, coisa que a gente não tem mais no dia a dia, né? Hoje a gente vê que tá todo mundo ali com o celular na cara, e interagindo de forma online, mas essa troca interpessoal a gente vem perdendo. Então é muito importante, pais, cuidadores, né, estar atento a isso. Vamos fazer o uso saudável da tela, vamos extrair o que de melhor nós temos da tecnologia, mas vamos ponderar e colocar essas alternativas, né? Doutora, fala pra gente como a exposição às telas, ela pode influenciar a saúde emocional das crianças. Então, coisa que já dei uma prévia ali, né? Citei ali um pouquinho. Então, nós temos estudos recentes, né? Que nos mostram um aumento de até 80%, um estudo que foi feito de 2010 a 2014, em países como Reino Unido, Estados Unidos, mostrando o aumento em até 80% no público feminino de 8 a 12 anos dos distúrbios psicológicos, que incluem ansiedade, depressão, né? Então, são dados reais e que nos mostram mesmo o impacto negativo do uso excessivo da tela, né? Então, ser exposto de forma excessiva traz aquela ansiedade do imediato, né? Traz aquela sensação de solidão, porque justamente, mais uma vez, não tem essa relação interpessoal no físico, no frente a frente, né? Então, as doenças psiquiátricas, psicológicas, são reais e com aumento comprovado cientificamente. E o pior de tudo é que até os adultos imaginam as crianças se saírem. Eu estava vendo a internet e me surpreendi com uma cena de um bebê que a mãe já dava esse celular para o bebê ver, o bebê de meses, acho que nem andava ainda, acho que no máximo se sentava. Esse bebê estava com o rosto fixo na tela do celular, assistindo a alguma coisa, e quando tomaram e filmaram e colocaram na internet, né? E quando retiraram o celular da frente da criança, essa criança chorou muito e se remexia toda e fazia birra porque tomaram o celular. Muito irritada, assim, né? Também como a gente já viu de exemplo aí numa novela, o rapazinho dos seus 12 anos viciado na tela do computador. E os pais, a novela retratou bem a situação do vício diante as telas, né? Exatamente. Nós temos o Código Internacional de Doenças, né, que é o famoso CID, que classifica numeralmente, através de códigos, doenças do mundo todo, né? Ele é mundial. E no CID-11, que foi o último lançado, nós já temos códigos específicos para doenças relacionadas ao abuso e excesso das telas. Nossa. Né? Assim como também cyberbullying, por estar exposto, né? Então, já entra aí a questão do cyberbullying. Então, é algo real. A gente não pode mais negar. Está no nosso meio. Então, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. Pais, cuidadores, profissionais estarem se capacitando, estarem estudando, né? Para conseguir mediar. Estamos todos aprendendo. É algo recente, veja só. Por exemplo, na minha infância, a gente não tinha internet em casa.
né? Não existia aqueles computadores enormes que era tão difícil de conectar, né, à internet. Hoje em dia, na palma da mão, é possível ter acesso a informações do mundo todo, né? E hoje em dia basta ter discernimento, né? Saber ter um equilíbrio, porque se não tiver esse equilíbrio... E qual é o papel aí dos pais na mediação do uso de telas e como eles podem ser aí um bom exemplo para os seus filhos? Bem, os pais, eles são os olhos dos filhos para o mundo, né? Então, imagina só, se os pais também estão o tempo todo no celular, os filhos vão ter aquilo como o melhor exemplo. É aquilo que ele está aprendendo dentro de casa, né? Então, primeiramente, nós adultos devemos também começar a nos policiar, né? Nós também devemos estar atentos ao uso indireto, como você mesmo citou aí, o bebezinho, né? Então, o que é esse uso indireto? O adulto está fazendo uso da tela e o bebê acompanhando, né? Então, primeiramente, os pais também devem ter a consciência desse uso, né? E, em segundo lugar, ter a vigilância, o policiamento, né? O uso da tela para jovens, adolescentes e crianças não deve ser deliberado, né? Precisa ter um controle. Imagina só, nós não deixamos uma criança que não sabe andar de bicicleta no meio de uma avenida movimentada. Nós devemos policiar, né? Nós devemos estar ali vigilantes. Então, usando essa analogia, nós adultos também devemos estar vigilantes ao uso da tela, né? É como se fosse a brincadeira da bicicleta de antigamente. É o uso da tela de hoje. Supervisionar, ter limite de tempo, se preocupar com a segurança, ter cuidado com jogos online, ao que essa criança vai estar tendo acesso, né? Recentemente tive no meu consultório um caso bem interessante de uma criança que evoluía bem, né? Nunca teve nenhum problema de crescimento, desenvolvimento e, de certa forma, vez ou outra, sim, a mãe fazia uso educativo da tela, né? Colocava ali uma música para a criança escutar, no momento que estava, né, brincando, fazia um uso saudável dessa tela, né? E num dado momento, a criança acabou, né, mexendo ali no celular, eles são astutos que só, sim, e acabou passando o vídeo adiante, né? O vídeo que a mãe permitia ser assistido. E foi parar num vídeo que não mostrava cenas adequadas para uma criança. Nossa. Cenas de terror, cenas impróprias, né, nesse caso. E daí em diante, a mãe passou a perceber que a criança mudou completamente o seu comportamento. Nesse caso, era cena de terror mesmo, e a criança passou a não querer mais dormir no quarto dela. Não queria, começou a acordar de madrugada, começou a ter dificuldade para o sono. E ela me trouxe essa queixa e a gente foi, né, conversando, até que ela me relatou esse ocorrido. Então, veja só, o impacto de uma cena, de um episódio, numa criança que tinha um desenvolvimento maravilhoso. Agora pensa aquela criança que está o tempo todo exposta a cenas que não são apropriadas para a criança, imagens de terror, né, brincadeiras inapropriadas, isso sem a gente entrar no risco de cenas de conteúdo de cunho sexual, né, que as crianças podem estar expostas, a gente tem que estar até um perigo. Então, assim, violência sexual, abuso sexual, tá aí diante dos famosos nudes, né, que acaba tendo ali o acesso. Então, nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos às nossas crianças. Hoje em dia, aquela pessoa que se mascara através de um personagem ali para ludibriar o jovem que está ali do outro lado, não faz ideia do que está acontecendo. Exatamente. Não muito longe, eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Olha aí. Tem um de 9 anos e a gente tem que ter aquele controle
que é meio difícil. É difícil, não é fácil. Parece que a gente conversando aqui é algo muito simples. Mas porque a senhora usa o celular direto. Eu disse sim, mas não é para ver vídeo, não é para estar o tempo todo jogando, é para trabalho. Eu uso para pesquisa, eu uso para estudo. Por isso eu uso muito. Vamos ler o seu, vamos praticar a leitura? Não quero. Eu disse, não, mas vai ter um momentinho que você vai fazer, porque senão eu vou tomar o celular de você. Eu deixo você assistir esse vídeo, esse pode, eu fico dizendo. Se você for assistir esse vídeo aqui, ele gosta de assistir vídeos bobos que não influenciam nem contribuem para nada. Aí, um dia desse, eu peguei ele, aconteceu isso. Ele estava repetindo algo de algum vídeo que ele assistiu. Eu disse, isso é os vídeos que você está assistindo, isso não é bom para você. Aí fui ter aquela conversa, mas não é fácil, não. Não é difícil, até porque quando a gente trabalha fora, que tem as horas que a gente se ausenta, ali quando eu estou dentro de casa eu controlo. Consegue ter, policiar mais. Quando fica na mão de outra pessoa, eu recomendo, olha, não deixa, pode usar até tal hora. Se tal hora diz que ele pode fazer outra atividade, bota para andar de bicicleta, fazer uma outra coisa e tirar do foco, porque eu tenho muito medo que vá parar onde não deve. Exatamente, porque é uma rede sem filtro, sem controle. Isso. A partir do momento que você está ali dentro, podem vir as coisas boas e como são boas. Como a gente consegue se atualizar, como a gente consegue, ter as notícias ali na palma da mão. Mas, infelizmente, tem pessoas que hoje ainda acreditam que podem cometer crimes na internet e que ficarão impunes, que estão escondidas ali no offline. O que não é verdade, Nós já temos leis bem documentadas, em vigência, inclusive, que punem pessoas que estão cometendo crimes online. Então, nós temos que ter essa consciência. Mas é melhor evitar, doutora? Com certeza. Nossa, outro dia eu tomei um susto também, que eu acho que muitas mães se identificam, porque filho, a gente basta piscar o olho. E quem tem filho travesso. Outra vez peguei ele jogando online, estava conversando não sei com quem. Gente, o meu coração foi lá nos ares e voltou. Disse, com quem que você está falando? Fala logo. É um perigo, Comecei a abordar. Eu disse, não quero você conversando com ele. É o menino da minha escola, como é que você sabe que é o menino da sua escola? Eu não quero você falando com ninguém. Você é muito novo, não é para ter esse negócio de jogo online. Não quero, você não sabe quem é que está do outro lado. A pessoa pode dizer que é fulano e não ser. Está te enganando. E depois pode acontecer isso, e eu converso. Muito diálogo, muita mas conversa, é muito mesmo. Até entrar naquela cabecinha, mas algo fica, porque eu vou batendo na tecla todo dia. Todo santo dia, uma hora vai. Mas é assim mesmo. E por que a recomendação da OMS é tão rígida em relação ao contato de crianças pequenas com as telas? Eu acho que diante da nossa breve conversa aqui já podemos extrair aí bastante, muitas coisas. O desenvolvimento neurológico, os impactos no sono, os impactos na alimentação, Então aquela criança que está ali comendo, sendo exposta à tela, acontece os impactos, a criança não tem a sensação da saciedade, ela vai comer além do necessário, porque ela está vidrada, hipnotizada ali na tela. Se falando dos adolescentes, as meninas principalmente, que ficam ali se comparando, com o corpo daquelas influenciadoras digitais que fazem a amostra de um corpo perfeito, Então, pensa só o impacto naquela adolescente. Realmente tem muitas comparações. Sim, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós nos cobramos. Nós somos adultos e ainda fazemos esse tipo de cobrança. Imagina uma adolescente, uma criança, Se cobra muito. Então, essa exposição no sentido da comparação, é muito importante. São impactos inúmeros, passaríamos aqui horas a fio falando, e de fato a OMS deve permanecer nessa rigidez, digamos assim, para que a gente consiga ter um controle melhor e, claro, evitar os impactos negativos. Com certeza. E como você abordaria aí uma conversa com uma criança sobre os perigos do uso excessivo de tecnologia? Seja a conversa, o abordamento profissional, porque de uma mãe, a gente tem aquele jeitinho, mas de uma profissional. Como a gente
faz, né, aí essa abordagem. Isso! Bem, então, é algo realmente complexo, como você falou, né, não é fácil trazer de volta aquela criança que está tendo já o contato com a tela. Então, no consultório, nós costumamos, né, ter essa conversa bem franca, bem clara. E assim, a criança vai ser muito difícil a gente expor ela às negatividades. Dificilmente ela vai fazer essa associação do perigo, né, essa associação negativa, já que é algo que, no entender dela, é algo divertido, é algo agradável. Então, eu sempre coloco alternativas. Vamos assistir o vídeo X por tanto tempo e em seguida vamos fazer a atividade Y por tanto tempo. Então nós começamos aí com as trocas, né? Então eu tô no rumo. Tá certíssima, olha aí, tá certo, é isso mesmo. Ai, que olha, bom. Hoje vamos passear na praça, vamos tomar um sorvete e quando voltarmos, você terá 15, 20 minutos para acessar ali o conteúdo que você gosta, sob a minha supervisão. Então é isso que eu oriento muito os pais. O tempo de tela não é aquele tempo que você vai entregar o celular e vai deixar a criança ficar cansar. Livre, né? É o uso sob supervisão. O que muitas vezes eu gosto de recomendar? Vai ter o cantinho ali da criança usar o computador, usar o celular, né? O adolescente, que seja num meio de circulação da casa, que esse computador, que essa tela não esteja no quarto com a porta fechada, que esteja na sala onde o adulto vai poder ter aquela supervisão constante. Exatamente. Né? Então, evitar, a gente precisa evitar. É difícil, imagina, é difícil sob os nossos olhos. Imagine num ambiente onde a gente não está observando. É né? verdade. Então, no consultório, eu tento trazer à tona essa criança a magia das brincadeiras, né? O lúdico das brincadeiras, como é divertido colorir, como é divertido brincar na praça, fazer um esporte, uma natação, um judô, né? Então, assim, eu tento trazer para essa criança os benefícios de se viver fora da tela, né? De que maneira a distração passiva ela difere no brincar, na atividade? Como isso afeta o desenvolvimento infantil? Então, como a gente comentou, né, o uso passivo, o uso secundário daquela tela. A criança está ali brincando, fazendo uma atividade, isso é relato frequente no consultório, que eu pergunto, a criança faz uso de tela? E a mãe fala, não, às vezes eu deixo ali ligada a televisão enquanto ela está brincando. Olha só que maravilha. Então, a criança está brincando, a gente não precisa dessa tela aí, né? Tá hiperestimulando. Então, essa hiperestimulação é o que acontece no caso daquele bebezinho que você me relatou, o vídeo, né? Que viu aí um vídeo que, ao tirar a tela, aquela criança ficou irritadiça. Por quê? Aquela criança estava sendo hiperestimulada. Movimentos a cada milissegundos, sons diferentes, né, a cada segundo, a brevidade de, ao toque, conseguir mudar ali a tela, conseguir mudar o que está sendo acessado, né? Então, isso traz a ansiedade, isso traz aquela angústia, né? Por isso que a criança fica tão irritada. Pense só, para ela ler um livro, ela demora minutos ali naquela mesma imagem, naquele mesmo conjunto de palavras, enquanto na tela, imagens brilhosas o tempo todo, sons chamativos o tempo todo. Então, a criança dá preferência por isso. É algo mais rápido, é mais fácil. É mais prazeroso. É mais prazeroso, né? Então, precisamos ter o cuidado desse prazer momentâneo, né, de algo que ela está se satisfazendo naquele minuto onde ela está tendo acesso à tela. E trazer de volta o prazer da leitura, né, de ter um livro físico à mão. Então, eu fiquei impactada com esse vídeo porque, assim, as pessoas que estavam filmando pareciam assim, não ter noção do prejuízo que estavam causando naquele bebê. E o vídeo foi mostrado como forma de graça
pela irritabilidade da criança ao tirar o celular. Como ele ficou bravo, né? Olha só como ele é bravinho. Isso. Mas é isso. Nós estamos em uma constante campanha. Inclusive, trouxe aqui um material que, olha só, foi lançado no dia 13 de agosto. Veja só que material recente. Temos o quê? 3 dias que esse material foi lançado de uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Com a campanha Menos Telas, Mais Saúde. E o que o escopo aí dessa campanha, né? Claro, além de alertar, trazer informações, dados sobre o uso da tela na criança, na infância, mas também orientações, informação para pais e cuidadores. Como você disse, aquela família não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E, de fato, é algo muito novo. Nós, profissionais, temos o dever de informar, de trazer informação precisa, informação de qualidade, para que pais e cuidadores comecem a entender, de fato, a gravidade do uso excessivo de telas. Com certeza. E fala pra gente, como o uso das telas afeta aí nas habilidades sociais das crianças, como a comunicação e a empatia? É aquilo que a gente já falou, mas realmente isola. Sim, com certeza, isola, né? Então, como a gente falou, nas brincadeiras ali, a criança tem o desafio, né? A criança, por exemplo, vai andar de bicicleta, vai correr, brincar ali, antigamente a gente chamava de pega-pega, né? Um pega o outro. Tinha tantas brincadeiras legais. Ai, era tão gostoso. Nossa, como, assim, a infância mudou, né? As brincadeiras mudaram. Então, tinha esse contato, o frente a frente um com o outro. Então, acabava caindo, machucando, chorava. A criança passava por aquele momento de frustração, né? Ela passava, ia jogar uma queimada, por exemplo, não sei se lembra, né? Da queimada que um joga a bola no campo adversário. Ele passava pelo momento de frustração porque o time dele perdeu. Isso é importante, esses sentimentos são importantes para o desenvolvimento moral daquela criança, para o desenvolvimento psicológico daquela criança. E hoje, ali na tela, é um mundo fantasioso, né? É um mundo de fantasias. É tudo positivo, só ganha, é muito bonito, né? Então, existe esse impacto daquela criança que não sabe o que é ter um machucado, de um ralado no joelho, de cair de bicicleta, que não sabe dialogar com o coleguinha. Olha, agora é o meu momento de brincar. Eu quero esse brinquedo. Você me empresta? Então, não tem mais esse frente a frente, né? Isso traz impactos. Dá uma geração mais frágil. Sim, do com que certeza. Anteriormente. Com certeza, aquele que adulto as pessoas que não tinham mais atitudes, mais fortes. Isso, mais fortes, que lidavam com a dor, né? A gente precisa ter esse momento de maturidade neurológica, né? Para o desenvolvimento, a maturação psicológica ali. Então, as crianças precisam passar por isso, né? Precisa ter ali a frustração, a dor, a felicidade de ganhar também, né? Então, se você foi campeão, se você participou de um esporte, se você conseguiu, a criança precisa passar por aquele momento de euforia, de adrenalina, saber lidar com emoções. Veja só, os grandes problemas, né, que temos agora, digamos, dos jovens adultos, que está vindo dessa geração de crianças que trazem o impacto do uso excessivo da tela, é lidar com as emoções, né? Então, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com o medo, vive ansioso, vive angustiado. Exatamente. Né? E uma das perguntas que eu vou te fazer agora é exatamente isso. A dependência das telas, ela pode causar problemas emocionais como a ansiedade e a depressão nas crianças? Com certeza. Não só ansiedade e depressão. Um outro estudo realizado nos Estados Unidos nos revelou um aumento do número de suicídios e automutilação. Veja só, como
o impacto psicológico dessas crianças que fazem o uso excessivo de telas. Esse estudo foi feito em adolescentes, né? Então, pegou mais o público jovem ali, entre 10 e 14 anos. Um estudo até recente, de 2014, que mostrou um aumento significativo, não só de ansiedade, depressão, mas de suicídio e automutilação. Nossa. Né? Então, é real. É muito sério. É muito sério. A gente precisa estar atento para cercar as nossas crianças de cuidados para evitar chegar a esse ponto extremo, né? Eu como mãe, eu não me corrija se eu estiver errada, mas eu como mãe eu gosto muito de mostrar a realidade até um certo ponto, não ser muito forte ali com a criança, porque ela é só uma criança, né? A gente deve ter palavras fáceis e que não machuque muito, não agrida muito. Eu sempre falo, o celular, a internet é uma coisa muito boa, mas também tem coisa que não é boa para você. Então, você é muito jovem, não sabe, não entende ainda o que é bom, o que é ruim. Aí eu fico vendo os conteúdos que ele gosta de assistir e eu fico dizendo, isso aqui não é legal, isso aqui não vai trazer nada para você, não vai agregar nada para o teu conhecimento. Você vai ficar com a mente oca, você não vai desenvolver, que isso aqui é um vídeo bobo. E tem vídeos que eles não têm discernimento, mas a gente, como adulta, a gente está vendo a vídeos mensagem que influenciam para outras coisas. Exatamente. Até porque tem a inteligência artificial, se você vê um certo conteúdo que mostra ali determinado assunto, ele começa a trazer de forma, né, espontânea vídeos que vão naquele segmento, né, de um exemplo, quando a gente está ali com o celular e fala sobre um carro, né? Comenta sobre um carro, lançamento do carro, daí a pouco você abre o celular e tá só sobre o carro ali no celular. Exatamente, né? Como a nossa vida é vigiada. É vigiada, exatamente. Então, se a criança começa a ter acesso ali a um rol de assuntos que, por mais que ela tenha caído ali por acaso, mas acabou passando certo tempo ali, né, tentando desvendar aquilo que está acontecendo, vai começar a chegar mais e mais e mais. E até onde isso pode levar? Isso. Até onde esse fio, né, vai levar? Teve uma vez, realmente, nesse um dia que foi se extrapolando também, que sempre tem, aí chegou um conteúdo que eu estava vendo junto. Quando eu estou em casa, eu estou vendo junto. Faço uma coisa, eu vou e volto e fico olhando. Eu tenho muito medo disso. A gente vê tantos exemplos ruins que aí você fica ali atenta, né? E aí, quando eu vi, tomei um susto. Eu digo, nossa, você está vendo isso? Não, vamos parar, mude para outra coisa. Mãe, poxa, não, vamos mudar para outra coisa. Isso aí não é saudável para você. Isso aí está influenciando, sabe a quê? A você ser uma futura pessoa violenta. Não faça isso. Tire isso, mude agora. Se chateou. E aí eu disse, ou é isso. Fica bravo, ou é isso, se chateia. Então eu tiro. Isso. Pode ficar com raiva. E aí impor limites, né? Isso. Não é fácil, não. Exatamente. É ter pulso firme, né? Saber ali lidar, ter um pouquinho de joguinho de cintura. Não é fácil, principalmente quando a criança já faz um uso excessivo. Retirar não é fácil, né? Então, o ideal seria não chegar ao ponto de precisar retirar, de ser um uso saudável. Mas, né, quando começa a extrapolar, tem que ter pulso firme mesmo. É verdade. E com o tempo aí que a criança fica na frente das telas, pode influenciar nos seus hábitos alimentares? Sim, com certeza. Impacto, né, ali na alimentação. Primeiro, porque a criança não vai estar, como eu falei, né, ela vai estar ali hipnotizada, com o celular à frente. Não vai estar prestando atenção na mastigação, na deglutição, né, na saciedade. Então, é aquela criança que pode extrapolar a sua capacidade de ingesta de alimentos, porque está ali hipnotizada. Tudo isso que eu estou falando é uma questão hormonal. Veja só, mais um ponto onde o uso excessivo de telas pode trazer malefícios agora na alimentação, já que a gente já falou ali do sono, que também tem interferência no hormônio da melatonina, né? Além, é claro, do impacto, como a gente comentou, através da comparação. Está o tempo todo ali
acessando corpos, né, que a jovem, a criança, o adolescente idealiza. Então, pode começar a acontecer ali os casos de anorexia, bulimia, né? Por quê? Porque ela está se comparando a alguém, né? Então, essa exposição excessiva. Então, de fato, temos sim impactos na alimentação também daquela criança, daquele jovem que faz uso excessivo da tela. Você acredita que há uma idade ideal para introduzir as telas no dia a dia das crianças, assim, e por quê? Então, pelos últimos estudos, né, a OMS, ela coloca que até os 2 anos de vida não se deve expor nem mesmo indiretamente ao uso da tela, né? Aquela criança que está na formação do seu cognitivo, na formação das suas sinapses cerebrais. Então, pela OMS, até os 2 anos de vida, não deve ter essa exposição. A partir daí, existem, né, algumas medidas de controle, digamos assim. Outro estudo traz que jovens não deveriam, né, são conselhos, né, através dos estudos e dos impactos que trazem que jovens não deveriam ter acesso ao celular antes do ensino médio. E que após, né, esse período, no período do ensino médio, fazer um uso moderado aí de 2 a 3 horas da tela ao longo do dia. Não que isso vai ser aquele uso ininterrupto, né? Então, é algo que ainda está caminhando, tudo muito recente, né? Então, a gente vê aí que são poucas décadas que vivemos essa nova realidade, mas o principal, mais do que o cronômetro, o olho no relógio, é a consciência, né, de estar moderando, de estar fazendo uso de forma consciente do uso da tela. Né? Ter limites, né? Ter limites para tudo, como tudo na vida, né? Doutora, e que tipo de conteúdo você considera apropriado? Então, com esse boom, tudo acontecendo, temos sim bons conteúdos, temos, né, aí principalmente na época da pandemia, né, que todo mundo ficou isolado. Veja só que maravilha que foi poder ter o acesso à internet, conversar com o vovô e com a vovó que estavam isolados ali, foi muito né? Positivo. Foi muito positivo. Não, assim como em toda a minha fala, não estou dizendo que o uso das telas é só negativo. Nós temos os benefícios. A grande questão é nós sabermos moderarmos e usar de forma consciente, né? Verdade. Então, precisamos fazer aí essa moderação, né? Doutora, que conselhos você daria aí para as famílias? Bem, o primeiro conselho seria a consciência. Use a tela com consciência. Não entregue a tela para uma criança, para um jovem, para um adolescente, como forma de, digamos, no momento de cansaço. Ai, eu tô cansada, a minha rotina foi muito exausta, eu vou dar o celular para eu poder descansar. Esse, definitivamente, é o primeiro pecado. Por quê? Porque você não vai estar vigilante. Com né? certeza. Então, o uso não vai ser regular. E um segundo conselho, né, seria fazer esse intermédio. Vai fazer o uso de tela consciente, educativo, no sentido de colocar ali alguma aula legal, né? Colocar um conteúdo bacana, mas vamos explorar as outras alternativas. Uma pintura, uma leitura num livro físico, a prática de algum esporte, um encontro com coleguinhas presencialmente, sob vigilância de um adulto, seja na casa de alguém, seja numa praça, né? Então, a tela, a tecnologia está aí para usarmos o que de melhor ela pode nos proporcionar, né? Mas temos que ter cuidado e cautela. É verdade, uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Só temos que ter o discernimento, né, doutora? Todo mundo aprendendo junto. Verdade, vamos pouco a pouco certeza. Aí, né, balizando esse ganho. Doutora, algo mais a nos acrescentar para finalizarmos o nosso bate-papo? Muito interessante, muito informativo, muito rico para passar para os nossos pais em relação às nossas crianças.
Primeiramente, gostaria muito de agradecer a toda a equipe que está aqui no suporte, né? Foi um prazer, é sempre um prazer estar trazendo informação de qualidade, informação precisa para a população. Acredito que a informação é de fato um libertador, né? É o que de fato vai fazer aquela família ter a consciência, fazer boas escolhas, tirar as suas dúvidas e, assim como em toda a minha fala, vamos aproveitar o que de melhor a tecnologia nos traz. Não vamos ser reféns disso. Não vamos trazer um problema para dentro de nossas casas, né? Falo nossas porque eu também faço uso da tecnologia, ela faz parte do meu dia a dia, né? Então nós estamos e precisamos aprender a usar desse artifício. Então usem com cautela, com moderação e vamos extrair o que de melhor ela tem pra gente. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela nossa conversa rica e esclarecedora para as famílias. Nós conversamos aqui com a doutora Larissa Bessa, ela que é pediatra. Nós conversamos sobre o impacto da exposição prolongada às telas no desenvolvimento infantil. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou Adriana Paulino, nós ficamos por aqui com mais uma Entrevistas DPE. Tchau, tchau, até a próxima.